É, pessoal, e definitivamente o mundo não é um lugar para amadores. Imagina, num dia você está fazendo fama, sucesso e está tranquilo na vida fazendo a sua, né, aquilo que você mais ama. E no outro dia você se torna o cara mais odiado deste país, simplesmente a pessoa mais conhecida e mais detestada. Então, essa é a figura do profeta Miguel, tá? Profeta ou missionário Miguel, como é popularmente conhecido. Ele é um jovem que, com um potencial imenso, ele conseguiu fazer o nome dele naquilo que nós consideramos a arte da pregação, tá? Vocês sabem que falar em público é para poucos e falar em público com a capacidade de convencimento que esse jovem tem é para menos ainda, tá? Alguns dizem que Miguel começou a pregar com cerca de 3 anos de idade, outros dizem que Miguel pode ter sido curado ou não, e que a vida dele é repleta de mistérios, magias, curas, milagres, enfim. O que eu sei é, este jovem onde passa chama a atenção, tá? Todo mundo quer falar com ele, outros xingam, outros querem tirar foto, surfar nessa onda. Então faz alguns dias que estourou essa polêmica em torno desse jovem, porque ele tem uma atuação forte no meio pentecostal, no meio evangélico. Vocês sabem, o canal Crescer é um canal que a gente fala sobre filosofia, mas também filosofia da religião. O que que acontece? Miguel protagoniza, então, nesse momento, algumas situações assim complexas, mas que para nós que acompanhamos o mundo evangélico já há mais de 20 anos, é comum, como por exemplo, curas, situações de cura, de milagres, de manifestação, sabe, de um poder ali divino, e é muito comum, tá certo? Mas que para o mundo digital passa a ser uma novidade, principalmente quando o Miguel está ali fazendo uma situação, tendo um momento de revelação com a mulher que estava doente ou que está doente com câncer, e pega os exames dessa mulher e rasga, para, afirmando que a mulher está curada daquela leucemia. Aquilo atrai atenção, aquilo atrai o ódio das pessoas, tá certo? E Miguel, ele se vê na corda bamba aí, tendo que se defender, fazendo boletim de ocorrência por conta das ameaças que começa a sofrer, tá? Na rua as pessoas começam a chamar ele de falso profeta, enfim, de falso pastor. E esse jovem agora, ele tem que tomar alguma atitude para poder se defender. Nesse momento, então, é que entra a figura do conselho tutelar. A gente vai dar uma olhada primeiramente nessa matéria do jornal Metrópolis para poder ver essa visão do jornal, tá? Que é em torno da situação do Miguel. Olha como ele começa. Pastor de 15 anos que se diz profeta sofre ameaças e pede orações. Gente, só para começar, Miguel não é pastor, tá certo? Eu acho que essa comunicação do jornal é mais visando denegrir mesmo a imagem do Miguel. Mas vejam só, o pastor que se diz missionário e profeta, Miguel Oliveira, de 15 anos, virou alvo de ameaças após trechos de suas pregações viralizarem na internet. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, o adolescente tem sido chamado de anticristo, herege e profeta do demo. Gente, isso daí não é uma novidade, tá certo? No meio evangélico, se você disser qualquer coisa e passe meio milímetro das 4 linhas pré-estabelecidas pela dogmática, você vai ser chamado de herege, vai ser chamado de falso profeta. Tá? Tem uma coisa que a gente precisa verificar, é que é muito comum entre os evangélicos haverem essas discórdias, tá certo? Se você observar direito, por exemplo, entre os pentecostais, entre grupos que não são pentecostais, católicos, por exemplo, ou calvinistas, eles têm sempre uma crise aí sobre o que é doutrina, o que não é doutrina, o que é heresia, o que não é heresia. E os púlpitos evangélicos sofrem essas acusações o tempo todo de heresia estarem sendo pregadas a todo tempo, gente. Isso aí são praticamente todas as igrejas evangélicas têm respondido a essa problemática, que é a de possuírem uma teologia sem muito embasamento, ou de não possuírem uma teologia. Na matéria ele diz, olha, nas páginas do jovem, pessoas afirmam que ele precisa levar um susto, uma lição, e conclamam seus críticos a fazerem com que ele pare com as suas atuações em cultos neopentecostais. O religioso entrou na mira até mesmo de parte do segmento evangélico que reprova o método dele. Deus leva esse menino, né? Escreve fiel na rede de Miguel Oliveira. Então, veja, gente, a própria perseguição, a própria intolerância, ela parte também das pessoas que são ali,
religiosas, né, ou conhecedoras da palavra. É muito comum que isso aconteça. É incrível que há muitas pessoas têm essa ingenuidade em relação ao meio evangélico, de que o meio evangélico é um contexto onde as pessoas estão assim, sabe, cheias de amor, cheias de caridade no coração. Gente, normalmente não é assim, tá certo? Eu costumo dizer, e já ouvi muito, que se você chegar num canto e tiver muito bar, muita boate e muita igreja, esse lugar provavelmente é um lugar doente, tá? Se as pessoas fossem boas, talvez não tivesse ali tanta igreja, nem tanta boate. Então as pessoas estão saindo de uma boate para ir para uma igreja, estão se convertendo, aceitando a palavra, tentando mudar o caminho. Mas nem todas ali são mudadas, nem todas ali são convertidas. A maioria está ali tentando. Então, quando essas pessoas são, de certo modo, provocadas, elas manifestam o pior delas. Tá certo? Então vejam, o cancelamento desse Miguel, e aqui eu não retiro a responsabilidade nem dele, nem da família e nem dos pastores, né, que estão ali no entorno dele. Miguel, ele é fruto de um contexto, é o contexto evangélico pentecostal. Todos nós que acompanhamos a história do pentecostalismo, principalmente no Brasil, sabemos o que tem acontecido de 40 anos para cá. E muitos pastores famosos, eles têm exatamente o mesmo estilo que o missionário Miguel traz hoje em dia. Se você vê os pastores antigos como Gesiel Gomes, Gilmar Santos, Marco Feliciano, são pastores que têm um estilo mais avivalista, que promovem curas, manifestações, profecias. E, gente, esses pastores, que são os pastores assim mais, como podemos dizer, os mais honrados do país, eles influenciaram gerações de pregadores, pregadores inclusive como o pastor Eliseu, que está aí na mídia também, que é um pastor muito conhecido, e agora os pastores mais recentes. Agora é claro que no meio pentecostal tem surgido inúmeros movimentos, que são movimentos que têm essa visão mais complexa da coisa, né? Tem até movimentos que são popularmente conhecidos como candomblé, que é uma mistura sincrética de igreja pentecostal, neopentecostal, com uma pegada mais de terreiro e tudo. Então, assim, veja, esse é o meio em que ele está inserido. E é um meio complicado, principalmente para um jovem que tem pouca vivência com a palavra, pouca vivência com o meio cristão, digo, em anos de experiência, tá certo? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, que veja, é muito mais fácil você manipular um jovem de 14, 15 anos do que manipular um homem que foi experimentado e aprovado, que foi treinado para aquilo, que estudou, que teve experiências e já está há 10, 15, 20 anos no meio desse processo todo, tá? Visando então resolver a situação, aparece quem no meio? O conselho tutelar. Tá certo? Então o conselho tutelar, ele entra nisso para pôr panos frios à situação. E aí, gente, é que a coisa acaba desgringolando. Aí ficou muito confuso. Eu confesso a vocês que faz dias que eu estou correndo atrás de documentos, tá? Documentos oficiais que nos ajudem a compreender de que modo, como, com quais meios, de que forma o conselho tutelar tem atuado nesse sentido. Por quê? As notícias que nós temos recebido é que o Miguel ele tem sido proibido de pregar, tem sido proibido de se expor nas redes sociais, tá certo? De certa forma, assim, tem sido também aconselhado a retornar para a escola, para estudar. Isso daí está correto. Ele tem que estudar, ele tem que fazer a parte dele de adolescente, tá? A educação é um direito, dever, então você tanto tem direito à escola como tem dever de estar nela. Mas proibir ele de pregar, proibir ele de aparecer nas redes sociais, proibir ele de visitar igrejas, eu não entendo essas decisões, uma vez que, no meu ponto de vista, não parece papel do conselho tutelar praticar censura prévia. Vejam bem o que está acontecendo. Se o Miguel pegou, se o Miguel, nas pregações, supostamente, praticou charlatanismo religioso, se ele nessas pregações cometeu algum tipo de violação, tá, na legalidade, se ele cometeu algum tipo de infração, o conselho tutelar recebe, de certa forma, essa notícia, tá certo? Recebe esse aviso, essa denúncia, apura, passa a denúncia para o Ministério Público recebe a notícia, crime, apura e passa ao juizado. Passa a Polícia Civil, passa para o juizado que vai
aí correr atrás para fazer a apuração e instaurar aí, né, o inquérito depois, o inquérito policial, e vai ser julgado. Agora o que parece, Miguel não cometeu nenhum crime. Se você não cometeu nenhum crime e você está sendo impedido de acessar as redes sociais, isso me parece censura prévia. E esse tipo de decisão não é uma decisão que pode ser tomada pelo conselho tutelar. E se fosse tomada pelo Ministério Público, também não estaria correta no meu ponto de vista, porque não tem um inquérito, não tem uma investigação. O que está acontecendo? Veja, se você está na rede social e é ameaçado, quem te ameaçou está cometendo crime. Então, quem ameaça tem que responder pela ameaça, não você. Você é ameaçado e você que é punido. Não tem muito cabimento. Então, não encontrei alguma um documento, uma ata de reunião onde tenha essa ação do Ministério Público, essa ação do Conselho Tutelar, que seria o mais comum, né? Se produzir um documento, se teve uma reunião, se teve uma audiência, o Conselho Tutelar produz um documento, uma ata em que conversou com a família, dialogou e aliviou as situações em que o direito do menor, no caso, seria Miguel, o direito dele está sendo violado e aí o Conselho Tutelar vai correr atrás para que se resolva. Agora, veja bem, Miguel, se é profeta, não sei. Se é um missionário, também não sei. Se é pastor, não sei. Se ele cura, eu não sei. Agora, que o Miguel fez milagres, isso eu tenho certeza, porque o Miguel, ele é responsável pelo conselho tutelar voltar a funcionar nesse país. Ou seja, graças a Miguel, agora todos os conselhos tutelares do país inteiro vão começar a proibir adolescente de pregar. Isso se os conselhos se basearem nessa prerrogativa do conselho tutelar que puniu Miguel. Se é que isto aconteceu. Porque o Miguel conseguiu trazer o conselho tutelar à luz. Porque, vejam, tem crianças na rua, tem crianças dançando funk por aí meia-noite, tem crianças trabalhando em serviços errados, em coisas escusas, tem problemas seríssimos acontecendo envolvendo menores, inclusive cantando músicas que são músicas inadequadas, que fazem apologia a coisas ruins, horríveis, e a gente não vê a presença de conselho tutelar em canto nenhum. Entretanto, o conselho tutelar agora foi reavivado e avivado, tá certo? E Miguel e tem falado, pelo menos assim, Miguel tem falado, inclusive agora no vídeo do Fala Zion, que é um canal aí da internet, o Miguel que foi proibido de pregar de participar do evento dos Gideões, de entrar, parece que foi proibido de entrar no salão ali de culto dos Gideões Missionários, lá no evento de Camboriú, o Fala Zion, ele gravando ali, o Miguel disse que o conselho tutelar não permitia que ele falasse. Então ele fala várias vezes: olha, não pode falar por conta do conselho tutelar. Eu não entendo como é que isso funciona. Para mim, parece uma coisa arbitrária. E aí, por que eu estou dizendo isso, gente? Olha só. O meu evangélico, ele é pautado numa teologia baseada na Bíblia. O Estado, nesse momento, na figura do Ministério Público, do Conselho Tutelar, de certa forma, não pode intervir no meio evangélico. Tá certo? A não ser que haja crime, a não ser que haja uma violação de direitos ali. Então aí o Estado democrático pode intervir, tá certo? Que é para cessar a agressão, o crime, a má conduta. E não havendo, segue o fluxo, tá? O meio evangélico continua com suas igrejas, continua com sua pregação, continua com a liberdade religiosa, desde que não promova situações que sejam violações da lei. Tá? E aí a gente impedir um jovem de professar a sua fé, eu quero que vocês percebam o seguinte, eu não concordo com as coisas que o Miguel pregava, eu não concordo com a atuação dele, eu não concordo com as profetadas, com aquele tipo de coisa, assim como eu não concordo com várias coisas aí, que são cometidas aí por pregadores, por pastores, por missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, eu não concordo. Mas, veja bem, eu posso não concordar com a tua fala, eu posso não concordar com a tua teologia, com a tua filosofia teológica, mas eu concordo que você tenha direito de se expressar, se a tua expressão não for um crime. Então, se for uma opinião que não ofende, que não agrava, que não machuca, então você tem o direito de falar, mesmo que fale contra as minhas concepções, não tem nada a ver. Então, você falar, eu não concordo. Agora, te calar, eu também não concordo. Eu acho que você tem que ter liberdade de pensar e liberdade de expressar o pensamento. E aí, como ele estava pensando de acordo com a teologia dele,
e se expressando de acordo com a fé dele, nós entramos aí no direito de culto. E esse é muito importante. O direito de culto, para Miguel, não é apenas participar da igreja, mas promover a difusão do pensamento e da fé que ele foi treinado, que ele foi inserido, que ele foi preparado. Tá certo? A gente tem que perceber que para um adolescente daquele de 14, 15 anos chegar nesse nível de oratória, de retórica, ele foi preparado durante muitos anos. Tirar isso dele agora, gente, é até perigoso para a saúde mental dele, assim como também é perigoso para a saúde mental deixar ele exposto a esse monte de ataques. Portanto, o apelo aqui é: parem com os ataques, tá certo? E ainda mais, defendam os seus jovens das falsas profecias. Como é que se faz isso? Calando os falsos profetas, calando os falsos pregadores, se é que ele é um falso profeta, um falso pregador. Não, ensinando teologia nas igrejas, ensinando a verdadeira teologia para que as pessoas não caiam mais nesse tipo de conversa. Com isso, eu lembro certa feita que os discípulos chegaram lá para o bom mestre, Jesus, e disse: "Olha, estão aí, ó, pregando a tua palavra, mas o Senhor nem enviou eles, quer que a gente vá lá e cale esses homens?" Jesus disse: "Não, deixa eles pregando, tá?" Outra vez Pedro disse: "Olha, no futuro aí, em algum tempo, surgirão falsos profetas e falsos mestres. Quem são? Estão aí, em todo canto, à torta, à direito, à esquerda, à direita, lá atrás. Eles estão por aí, tá? Mas a gente vai colocar uma mordaça neles? Não é assim que funciona. Há um risco em tudo isso, pessoal, e o risco é o seguinte: é possível que hoje, um do nosso meio esteja sendo calado e amanhã todos nós sejamos calados. Cuidado com o Estado, tá? O Estado, ele é semelhante àquela estátua que tem por aí em alguma praça. É uma venda, aí tem uma espada nas mãos. Aí cortou o Miguel, amanhã corta para o nosso lado. Não é isso? Forte abraço, tamo junto, fiquem todos com Deus. Valeu, se inscreva no nosso canal.